Seja muito bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança existe dentro do YouTube, as entrevistas vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram e, se você gostar, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por favor, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E o canal hoje tem o prazer de receber Manuela Rossado, uma jovem, muito jovem menina, uma bailarina em ascensão no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com uma técnica muito segura. Ela própria é uma menina muito viva e já vem aí se mostrando para a dança de gente grande. Vamos conversar então com Manuela Rossado, que já está aqui. Manuela mandando convite para Manuela Rossado, para você. Olha, ô Olá, querida, tudo bem? tudo bem com você? Melhor agora. Olha, seja muito bem-vindo ao Personas da Dança. Obrigado mesmo por ter aceito o convite e desde já eu lhe dou os parabéns por tudo que você vem construindo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você hoje, conversando, É batendo uma esse honra, papo. batendo esse papo. Manuela Uhum. Rossado, como é que esse mosquitinho da dança te picou? Como é que foi isso? Então, eu comecei novinha, mas na verdade, quando eu entrei pro balé, eu não amava, não era aquela coisa assim, aquele sonho de criança ou Uhum. minha mãe, nunca foi por aí. Quando eu saí da creche, com 7 anos, minha mãe falou assim: vamos fazer alguma atividade física. Natação, porque na creche eu fazia natação, capoeira, fazia isso tudo. Aí ela falou: vamos continuar fazendo alguma atividade física, né? Pra não ficar parada, sedentária. Ah, Aí, aí uma amiga minha, muito amiga, foi pro balé. Aí ela foi pro balé e aí ela falou assim: Manu, comecei no balé, a roupa é linda. Aí ah. eu falei assim, nossa, eu falei, nossa, que legal. Eu falei, será que é legal? Vou tentar. Eu falei, mãe, quero ir pro balé. Aí minha mãe, tá bom. Fui. Comecei no balé tarde com a Ana e com o Rômulo, que foram bailarinos também do teatro um tempo, né? Então, o Rômulo, você fez aula com quem? Com ele Com o mesmo ou Rômulo. com a Foi Ana? com o Rômulo mesmo. O Comecei Rômulo, com ele. ele foi um bailarino muito bom e ele é um professor extraordinário, né? Você começou muito Sim, bem. sim, pois é, e ele sempre muito com disciplina, isso sempre muito, ele sempre levou muito a sério. E desde da minha primeira aula, eu lembro que eu fiquei um pouco assustada, assim, com o jeito que ele tratava a gente. Eu tinha 7 anos de idade, então, assim, ele sempre muito buscando isso da disciplina, de focar ali, como se comportar dentro da sala. E aí Aham. minha mãe, eu lembro que nos primeiros meses, assim, minha mãe falava assim, Mano, você tem certeza que quer voltar? Porque ele era muito rígido, Ah, muito. E ela ouvia ele corrigindo e falando, e muito assim. Aí eu falava, quero. Eu tava adorando isso. Isso me impulsionou. Eu nem sabia que eu era essa pessoa com 7 anos de idade, mas eu gostava do desafio, sabe? E aí aham. eu fui indo, aí até que fui pra sapatilha de ponta, né? Comecei a usar sapatilha de ponta, e eu achava isso incrível. Aí essa minha amiga que me colocou no balé, ela, quando a gente entrou na sapatilha de ponta, ela falou: ai, não dá pra mim não, dói muito, vou sair. Aí É, até hoje eu falo pra ela que o papel dela na minha vida foi me apresentar ao balé. Porque ela só entrou no balé pra isso, pra me colocar ali, né? Enfim. aham. E aí, mas foi assim, aí conforme eu fui crescendo dentro do balé, eu sempre falava, é muito talentosa, vamos colocar pra Hum. dançar alguma coisa a mais. Aí eu ia, fazia, e sempre me falavam, né, que eu tinha talento, que era, era carismática, enfim. E aí quando eu fiz 11 anos, eu comecei a participar desses festivais mais maiores, né? Aham. E aí
Foi quando eu fui pra seletiva do IAGP, passei, fui pra Nova York em 2012. Então, assim, isso tudo foi. E aí, quando eu cheguei em Nova York, eu lembro que ali eu tive certeza que eu queria ser bailarina. Quando eu vi aquele mundo fora daqui do Brasil, eu falei, nossa, que grandioso que é, né, isso? É grandioso. Você quer Sim. matar a curiosidade aqui do Ferreira, se ainda dói Ah, dançar com sapatilhas de ponta? olha, pois é, ainda dói. É, Sempre dói, não tem jeito. É muito incômodo, né? A gente fica em cima dos dedinhos, mas acostuma. O prazer de dançar ajuda, o mas bailarino ele dói. tem uma dose de. Enfim, ele suporta a dor, né? É É isso, verdade, a gente muita se. dor. É. É. Mas e aí você chegou em Nova York, você se deparou com um universo gigantesco, você viu grandes bailarinos e isso não te afugentou, né? Pois é, não. E eu lembro que eu fiquei. Assim, eu não tinha também muita noção do quão grande era aquilo ali, né? Quantos Eu anos lembro, você tinha nessa eu época? tinha 12. E foi realmente o primeiro contato, assim, com uma coisa grande, né, com o Aham. balé. E com muitas bailarinas, até da minha idade, e que já eram um fenômeno, né? Porque É, para ir para IAGP a gente sabe que é sempre aquela, aquelas pessoas que são, né? Enfim. E aí eu lembro que assim, eu não tinha tanta noção do quão grande era, porque assim, a primeira aula que eu fiz lá no IAGP, era avaliativa, foi no ABT. E eu fiquei, gente, aí todo mundo, nossa, você fez aula no ABT, eu nem sabia o que que era ABT, sabe? Tipo, eu falava, ué, a sala. Aí depois que eu fiquei mais velha, né, que eu vi vídeos e enfim, eu falei, nossa, eu já pisei nessa sala, que incrível! E eu nem tinha aham. noção do quão grande era aquilo. Mas foi sempre, eu costumo dizer que como eu cresci no balé, na dança, foi de forma muito leve, assim, muito natural, sabe? Não era com, nunca foi com, sabe quando você vai indo e quando vê você já tá lá? Foi um pouco assim, sabe? Sei. E óbvio, muita dedicação, como era o que eu queria, né? O que eu quero, enfim, o que eu escolhi quando criança mesmo, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu fui levando com muita dedicação, mas sempre de forma muito leve. Isso, eu acho que isso é bom, foi bom pra É. mim. Mas você abriu espaço aqui para a gente fazer uma pergunta. Primeiro eu quero, olha só, da Costa Vitória dizendo que você fica enorme no palco. Ai, minha tia. Sua tia Daniela Sim. Silva dizendo que você é uma estrela. Obrigada. Você diz assim, é o que eu quero. Você não pensa num plano B? Qual a razão da minha pergunta? Nós estamos num país onde tudo de ruim é possível, não é? Sim. A nossa economia é de uma fragilidade imensa, não temos muitas companhias, então de repente você está trilhando um caminho artístico e de repente aquilo não é mais possível por conta das circunstâncias. Sim. E aí, você pensa então num plano B? Então, antes da pandemia, na verdade, na pandemia, eu comecei numa faculdade, só que eu tava assim, por mais que eu queria muito continuar dançando, eu Hum, tava um pouco desacreditada do que ia acontecer com o mundo, né? aham. E, e aí eu falei, não, vou entrar numa faculdade. Se acontecer de ter alguma oportunidade de eu entrar em alguma companhia, em algum lugar, eu vou entrar, mas assim, por enquanto eu vou focar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer nutrição, não tem nem nada a ver com Ah, dança. Mas, enfim. Quando eu entrei, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, é ah, possível gostar de outra coisa que não é dança, né? E é, aí, que também isso é uma outra coisa, né? Que a gente coloca muito na cabeça, que a gente que dança não vai gostar de outra coisa. nunca, Mas não, nunca. é possível, a gente gosta. É, E aí, eu entrei na faculdade, tava adorando no início, mesmo, assim. E eu pensei em me formar pra talvez atuar também, né? Tipo, ter essas duas profissões. No uhum, início eu pensei que seria possível. E aí, quando voltou da pandemia, foi ali que eu entrei no teatro. Foi em 2021, assim que a pandemia voltou tudo ao normal, né? aham, Eu recebi o convite de fazer uma aula no teatro. Então eu fui, fiz e aí eu entrei. E aí, quando começou isso do teatro com faculdade, eu não consegui conciliar. E exato. aí acabou que eu tranquei a faculdade, mas assim, eu ainda penso sim em fazer alguma coisa. Só que eu não penso fazer alguma coisa dentro da dança. Não sei, eu acho que.
eu ia gostar de fazer de ter uma outra paixão, assim, sabe? Sim. Mas, óbvio, tentar sempre estar no meio, dando É. aula, enfim. Eu, Mas eu eu acho que penso você vai mais por achar. aí. É, o ser humano é multifacetado, né? Mas é como você disse, a gente está dançando, a gente não tem noção de que a gente pode gostar de outras coisas, mas É, pode e pode fazer muito bem, né? sim, Agora, e a gente pega aí o que a dança ensina de bom, como a questão da disciplina lá atrás, com o Rômulo, né? claro, Que com certeza te ajuda em tudo. E sim. aí, Manuela, você pensa, deve pensar em ir para fora alguma coisa? Assim, quando eu era nova, mais novinha, ainda sou nova, né? Mas quando eu era mais novinha, era o meu objetivo era sair do Brasil. Só que aí em 2016 eu comecei a me apaixonar assim pelo teatro. Uhum, Eu já frequentava, né, desde novinha, porque como o Romulo e a Ana, enfim, eles sempre levavam a gente para assistir desde criança, mas eu nunca tinha me atentado assim para grandiosidade que é o teatro, né, do aham. Rio. E aí em 2016, eu já tinha 16 anos, eu me apaixonei por aquilo ali e falei, eu quero ser bailarina desse lugar. Coloquei na minha cabeça que eu ia ser. E aí, como eu botei isso na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou tentar até acontecer, até fazer acontecer aquele negócio. Mas você não E, chegaria onde chegou se não fosse assim. sim, é verdade, é verdade. E, enfim, e aí quando comecei com essa coisa, nossa, é ali que eu quero, é o meu lugar, eu quero estar ali. E tive a oportunidade de estar ali. Algumas não deram certo, cheguei a entrar e sair, enfim, até que em 2021 eu entrei. Mas com a situação do país num todo e É, tudo que acontece mesmo, um pouco da insegurança que a gente tem ali, porque atualmente eu sou contratada, né? E é um contrato temporário. Então, agora nós vamos ter o concurso público, né? Que foi já colocado uhum, aí, para que vai acontecer, que já dá né, um pouco mais de esperança pra gente, sim, mas até pouco tempo antes de ter essa confirmação de que vai ter o concurso, eu tava pensando sim em sair do país. Mas também eu fico um pouco presa, assim, porque eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu sou assim, carioca mesmo, sabe? Eu amo muito. E também tem a coisa da família, né? Que isso pra mim é uma das coisas que mais pesa. Assim, óbvio, minha carreira sempre e minha família ia super me apoiar, até talvez tentar ir junto, se fosse difícil para mim esse primeiro contato com outra cultura em outro lugar, mas essa coisa do lugar de onde eu vim me pesa muito, assim, é uma coisa que me prende muito a esse lugar aqui, Rio de Janeiro, por mais que tenha todas as dificuldades que a gente sabe que tem, sabe? E o teatro é apaixonante, né? é. É, Agora eu vou lhe falar uma coisa. Por que que eu convidei Manuela Rossado para o Personas da Dança? É por causa da dança? Claro que é por causa da dança. uhum. Mas não só. Eu vi uns vídeos seus com seus pais e eu Hum, fiquei completamente envolvido com o clima de amor, de aconchego que existe dentro da sua família. Eu falei, que família foi. é essa e que estimulou essa menina? Eu quero conhecer melhor essa menina por conta da família. Nossa, que incrível saber Sim, disso. me lembro, tem um vídeo seu do seu pai sentado, não acho que na cozinha, tem uma coisa assim. Ah, sim. É, então, e eu queria saber mesmo do papel da sua família na formação da sua personalidade que gerou essa bailarina tão, a gente chama de tinhosa, né? Que vai e faz. Qual é o papel da sua família? Bom, então, minha mãe, ela é uma pessoa muito. Desde quando. Assim, lembra que eu falei lá no início que quando eu comecei no balé, ela falava: Tem certeza? É, Porque ela sempre falou assim pra mim: que quando você entra numa coisa, você tem que terminar. Então, assim, se eu entrei no balé em 2007 e ela falou assim: Eu vou pagar pra você dançar no final do ano. Você vai continuar? Você tem certeza? Você quer continuar? Eu falava assim: minha mãe sempre foi essa pessoa que coloca muito. Ela sempre colocou a disciplina em mim, óbvio, né? A criação é, sempre foi assim.
e sempre com isso de objetivo. E meu pai é um amor, assim, meu pai é a pessoa mais carinhosa e fofa do mundo, então ele sempre apoiou tudo. Ele é aquele Uhum. que me buscava na escola com a marmita no banco carona, me dava comida e me levava pro balé, era sempre nessa correria. Então, assim, eles sempre me ajudaram muito nisso. E o meu pai, eu falo que ele era o motorista, né? Assim, Aham. enfim, que sempre ajudou nisso. Minha mãe também sempre muito presente. Minha mãe sempre, eu lembro muito da minha mãe toda vez, quando assim, no balé tarde, a Ana falava: "Ah, a Manuela vai dançar um Grand Pas Dedê pela primeira vez". Minha mãe: "Mas ela é capaz?". Aí eu falo: "Não, ela já tá Aham. podendo fazer. Ela é capaz". Aí minha mãe: "Olha, não vai colocar ela se ela não for capaz". Sempre com muita, sabe, esse discurso, assim. E eu acho que isso trouxe pra mim um lugar com a dança muito bom. Acho que até pra questão de se aceitar, de enxergar as coisas, enfim. E, nossa, eu não tenho nem o que dizer. Minha família foi maravilhosa comigo, é maravilhosa, sempre, É, sempre. Minha mãe, meu pai, minha tia, todo mundo. assim, por que que Minha eu avó. gosto, por que que eu gosto de falar muito nessa questão familiar? Porque o que a gente transmite em cena, por mais que você esteja representando uma personagem, a sua persona, a sua personalidade também aparece ali. É, E essa personalidade, ela é fundada dentro da família, do seio familiar. Então, essa estrutura familiar, sendo sólida, com amor, com afeto, ajuda a construir o artista que dança, né? sim, Então, eu acredito nisso também. não é só a questão da técnica, Uhum. não é só isso. Tem outras coisas que seguem. E aí eu quero saber de você, o mundo tem grandes bailarinas, né? Grandes Sim. bailarinas. Em quem você se inspira? Nossa, eu acho que é um conjunto de bailarinas. É, eu amo de paixão Ana Botafogo, acho que não tem igual, assim, né? Até por me identificar um pouco com esse lado artístico, que Uhum, a Ana sempre, o olho dela brilha é, dançando, né? é, Então eu acho que essa parte do artístico dela é uma coisa é um lado que me inspira muito. Não tem como não falar Marianela Nunes, Natália Zipova, eu sou apaixonada por essa coisa que ela vai, sabe? É muito ela ela bota, vai, ela é a vai. personalidade dela ali, né? É uma É, coisa muito, sou eu, é ela ali. É muito única, né? Enfim, essas é elas, eu acho que são, assim, Cecília Kersh, eu já fiz, inclusive, aulas com ela, com o Pedro, então, assim, eu acho que a Cecília é muito naquela coisa da, do que é certo, e acho que isso também é uma coisa que me inspira muito, né? é, Não só como dança, mas também o, é. sabe, aquilo que transmite com conhecimento, enfim, é inspirador, assim. E eu costumo dizer que as pessoas que passaram pela minha vida, professores, enfim, todos foram muito inspiradores. Eu consegui pegar de cada um, assim, e eu lembro até hoje, sabe? É. Isso é muito legal. Você sabe que isso aqui é uma das perguntas que eu lhe fazer? O que cada professor lhe trouxe? Nossa, então, olha, é bom isso. Eu acho que o Rômulo foi meu primeiro professor, então, assim, ele trouxe muito isso da disciplina, do como se comportar dentro de uma sala de aula, hierarquia, tudo isso sempre foi. Ele sempre trouxe isso para o ambiente ali de aulas, Uhum. então Isso até hoje eu lembro, assim, quando eu chego na aula e vejo, sei lá. Tá eu, a Márcia Jaqueline, que é a primeira bailarina, a Cláudia Mota, eu me coloco sempre atrás, eu fico, pode ir na frente, tipo, essa coisa da hierarquia, eu lembro que ele pegava muito no pé. Uma vez eu levei um esporro por isso, porque eu me coloquei na frente da menina que era mais velha que eu. Enfim, eu lembro, enfim, é uma coisa que fica, né? O Fica, já César aconteceu Lima. comigo também. Claro, vai acontecer com todo mundo, né? O César Lima é um César. grande professor e, nossa, eu sou apaixonada por ele. Eu fazia aula dele, a primeira aula que eu fiz dele eu tinha 9 anos de idade. Eu tava no início, assim, eu comecei balé com 7. Primeira vez que eu tive contato com ele, com a aula dele foi com 9 anos. E assim, ele é muito aquela coisa assim, metodologia, Vaganova, É, e escola, e é, isso, é. e eu lembro, e assim, até hoje,
tudo, toda passada de braço que eu faço, eu lembro dele. É impossível não lembrar, assim. Eu acho que foi num momento muito bom da minha vida, assim, eu ter tido esse contato com ele com 9 anos de idade, muito Foi, novinha. sim. E essa coisa, assim, a escola, né? Que é a base, assim, para você conseguir até transmitir toda a arte e tudo, tem que ter a É, base, né? é. E ele foi muito essencial nisso. E depois o Pedro, da Cecília, que foi, assim, quando eu cheguei, a primeira aula que eu fiz dele, que eu, assim, eu já tinha feito um curso dele, e aí depois eu fui para fazer aula mesmo com ele todo dia. Eu fiquei um ano fazendo aula dele, que foi antes deles irem para São Paulo, né? Que eles se mudaram. Enfim, e nossa, quando eu cheguei na aula dele, ele falou: "Eu quero ver, eu quero transformar você numa bailarina que dança como se estivesse passeando no shopping, como se fosse Uhum. fácil". Então, assim, eu lembro que essa coisa de braço foi assim, não tem como. Eu sinto, inclusive, muita falta de fazer uma aula dele, porque eu lembro de ser muito gostoso sentir aquilo e trabalha, óbvio, a parte da perna, tudo muito trabalhado, mas essa coisa de soltar um pouco, eu acho que foi também num momento muito bom da minha vida, porque Uhum. foi quando eu tava naquela transição de aluna para profissional. Sim. Então, me trouxe essa coisa de saber botar um charme, né? Aquela coisa menos acadêmica, né? Mais solta. É. Então, foi muito bom isso pra mim. Cecília também, que estava sempre com ele, às vezes ela dava uma aula de ponta, enfim, nesse um ano que eu fiquei fazendo aula dele, né? Então, acho que é isso. Não tem como. Ensaiadores também, a Áurea Hamler, meu Deus. Eu amo essa mulher, amo. Eu ensaiei com ela no ano passado, Lago. Foi meu primeiro Lago, né, que eu fiz. E, nossa, foi maravilhoso. No primeiro dia de ensaio, eu fiquei com dor de barriga, de tão nervosa que eu tava. Que eu ia Ah, ensaiar com ela, que ela ia ser minha ensaiadora, e Lago. E eu tava em pânico, porque na minha cabeça eu não era capaz de fazer isso. Eu falava, não, eu não sou capaz. Não tenho físico, eu sou pequena, não dá pra fazer esse Odete Odile, não tem como. Mas desde o primeiro ensaio, a Áurea foi assim essencial, sabe? Então, todas as falas dela e fez mudar o jeito, assim, foi uma chave. Eu já como uma bailarina profissional, eu consegui virar uma chavinha aqui na minha cabeça de entender que cada personagem é muito além assistir um vídeo de uma grande bailarina, do que saber só é. a história. É um laboratório de dia a dia dentro da sala de aula. Você vê o que, que fica melhor para sua estética, o olhar. Nossa, foram assim, foram acho que 2 meses de ensaio para me preparar para fazer o primeiro lab que eu fiz. Aham. E foi assim, nossa, eu acho que foi o período da minha carreira que eu mais amei mesmo. Porque também teve essa coisa do desafio, né? E eu gosto muito de ser desafiada. Então, quando eu vi aquilo ali comigo, esse desafio de fazer uma Odete Odile, eu falei, no teatro, falei, nossa, eu vou até o fim e, nossa, Aham. eu suguei tudo que eu tinha para conseguir fazer. Óbvio, a gente nunca tá perfeito, mas eu fiquei muito satisfeita com, com o resultado final, né, que foi. Uhum. Assim, Enfim, a técnica, todo bailarino profissional tem que ter uma boa técnica. Isso é uma condição sine qua non. Se você vira um bailarino profissional, técnica você tem. E claro, a técnica, depois, ela vira aquele chão sobre o qual você anda, sobre o qual você faz qualquer coisa, não é? sim. E aí entra o papel da arte. Essas personagens que você faz, Odete Odile, você fez a Julieta, e também, É. como é que você, as emoções das personagens, como é que você busca trabalhar isso? Nossa, pergunta boa essa. Hum, É, então, eu sempre tento buscar alguma coisa na minha vida, alguém me assim. chamou de perfeito, ó, Cláudio. Ah, obrigada, obrigada. Bom, então, eu sempre costumo buscar alguma coisa, algum acontecimento na minha vida que traga aquela emoção, assim, não igual, mas porque eu não, enfim, eu tento buscar dentro de mim, porque eu penso assim, eu gosto sempre com imagens, assim, eu sempre imagino algo saindo daqui de mim. Então, assim, Sim.
E eu acho que para sair daqui a gente tem que estar imaginando alguma coisa, tendo algo em mente. E sim, a emoção vem de memórias que a gente teve, né, ao longo da vida, É. até como você falou, do amor da família, tudo isso, né? Então, eu lembro até hoje, quando eu fiz Gisele a primeira vez, Ah, eu tava muito nervosa. Pra, eu acho que eu fiquei até mais nervosa pra Gisele do que pra Lago. Eu ah. tava achando que não ia dar certo, assim, Por eu quê? tava muito. Eu achava que era muito difícil interpretar um ato como o primeiro ato, que é. Eu achava que eu era capaz daquele primeiro ato, mas o segundo ato pra mim era algo assim que eu falei, meu Deus, esse estilo acho que não combina comigo, é muito. Tem um padrão, tem uma coisa que é difícil pra mim, enfim. Mas no fim deu certo e eu lembro que. Vou trazer agora a sua pergunta, né? O meu primeiro ensaio de palco, eu fiz o primeiro ato e o Cícero Gomes, ele falou, Manu, eu vou te assistir pra te dar algum toque, enfim. E aí eu fiz o primeiro ato todo, saí pra tirar o coque pra fazer a cena da loucura. E aí, óbvio, e também no processo de Gisele, eu tava estudando a história, assim, de todos os jeitos, em que período que ela que passou, em por que a Maravilha. cena da loucura é tão, não é só uma traição, né? É todo um resto, é todo é, uma, é- ela foi a amante de uma pessoa da corte, né? Enfim, então É, assim, é todo um, sabe? É muito além do só, eu fui traída, ele não me quer mais, enfim, ele já tem, não, vai muito além, não né? é mais que isso. Ela não É sabia que ele muito. era comprometido, Exatamente. não E ela é? é muito frágil, uma criança, né? Hoje em dia É, é uma criança, né? é. Mas na época não. Enfim, enfim, eu além de ter estudado tudo isso, eu fiz o primeiro ato até antes da cena da loucura, e aí o Cícero foi na coxia e falou assim pra mim: Você tá linda, você tá fazendo tudo de forma muito sua, você criou uma Gisele linda, e ele virou e falou assim pra mim: Na cena da loucura, quando você der o último abraço da sua mãe, você lembra da sua avó que faleceu. Ah, E aí aquilo, porque o Cícero me conhece muito, assim, a gente sempre tá dançando juntos, enfim. E aquilo me trouxe uma ideia assim de caramba. É isso, eu acho que a gente tem que trazer coisas que a gente viveu, dor, emoção, amor, que são coisas reais pra dança, pra aquilo ficar realmente, porque é vida real aquilo, né? A gente entra no é, palco, a gente tá interpretando um personagem, mas somos pessoas, então é. tem que ter essa coisa. E aquilo, quando ele me falou isso, eu comecei a imaginar, depois dali, todos os papéis que eu fazia, eu tentava buscar coisas que eu vivi, né? Amor, primeiro, sabe? Tudo assim, muito é, estudado, mas também colocando ali na prática, no dia a dia, e sempre, óbvio, confiando no que o meu ensaiador, quem tá ali me ajudando, tá me podando, né? Porque às vezes a gente também passa de um limite no artístico, e sempre confiando também em quem tá ali na frente pra me guiar, né? Aham, Mas eu sempre busco coisas que eu já vivi. E eu é. acho que isso sempre me ajudou muito, assim. É É, interessante, né? porque, Manuela, às vezes as pessoas pensam que o balé clássico, ele, de tão bonito que é, né, pensam que aquilo existe no campo da fantasia só. É claro que ninguém na rua fica andando na ponta do pé, né, os Claro, homens não ficam saltando e levantando as meninas, sim. as mulheres na rua, não é isso. Mas se você pegar Gisele, a história de Gisele, um rapaz que já é comprometido e que se envolve para além daquele compromisso, e desde quando isso é novo, não é novo. Uhum, Então, assim, por que que existe algo mais naquele suicídio da Gisele, aquela cena da loucura? É, porque ela não esperava aquilo, ela era doente, a mãe dela já tinha dito para ela não dançar, e mesmo naquela época, numa vila, algo pequeno, Idade Média, com certeza não foi a primeira traição naquela vida cotidiana. Imagina se todo mundo envolvido numa traição fosse surtar, né? Os uhum, hospícios iam estar cheios aí. é, Então, né? Então, sim, assim, e tudo está relacionado com a vida humana, sim, né? Então é muito bonito escutar isso de você, que você busca, na realidade, aquilo que você leva para o palco, porque ajuda. sim, sim. É. Né?
É exatamente Agora, isso. esses balés todos, então, são muito bonitos. Você tem algum ainda que, com certeza tem, que você não dançou ainda e gostaria? Então, você falou de Julieta, mas o que eu fiz de É, Romeu e Julieta foi aquela montagem que é do Marcelo com a que não Ana, é né? o Romeu e Julieta Isso, tradicional, sim. sim, mas foi incrível. Mas o meu sonho, assim, é dançar Romeu e Julieta, fazer ser a Julieta. Eu acho que eu ia ficar, sei lá, é um dos meus balés favoritos e eu acho que é um balé que envolve muito essa coisa da emoção. Eu sempre vou para esse lado. É Eu gosto muito de balés assim com drama e, enfim, um eu drama. acho que é um que, nossa, se eu dançar um dia, espero que dance, vai ser assim. Ah, tem muita coisa te esperando. E É, você flerta bem com a dança contemporânea? então, eu, quando nova, eu tinha muita dificuldade, quando mais novinha. É, mas no Ballet Tarde, né, a gente sempre, esses concursos todos que a gente ia, tinha sempre que ter o clássico e o contemporâneo, um livre, enfim. Uhum. Mas eu, com o contemporâneo mesmo, eu sempre tive um pouco de dificuldade. É, mas sempre fui muito aberta para aprender e, né, como tudo, eu sou essa pessoa que, vamos lá, Aham. desafio é o que me tira do conforto, vamos lá. E, inclusive, falando em contemporâneo, agora a gente está no teatro montando Frida, né, do Reginaldo. E é um contemporâneo, assim, muito diferente de tudo. Eu tô toda roxa, da Ah, cabeça aos pés, mas, assim, dor, muita dor no corpo inteiro. Mas tô adorando. Tô, assim, acho que tá sendo a melhor experiência com o contemporâneo que eu já tive, assim, na minha vida toda. Tá sendo uma linguagem diferente, mas ao mesmo tempo que tá trazendo coisas que eu acho que tá acrescentando muito na minha vida como artista, sabe? uhum. Fisicamente, emocionalmente também, porque eu acho que o balé contemporâneo ele traz um pouco mais essa coisa, abre um pouco mais a gente pro lado emocional, pessoa, É, né? eu acho também. Fica mais do que no clássico. Óbvio, no clássico a gente tenta também, como eu falei, mas o contemporâneo traz essa coisa mais da personalidade. Então eu tô me sentindo mais até mais eu, sabe? Sim. Tá sendo muito bom, eu tô adorando. Então eu acho que a partir de agora eu posso dizer que eu gosto mesmo de contemporâneo. Porque antes eu falava, eu tenho dificuldade. Mas agora não. Eu gosto e tô achando que tô me saindo bem, tô me esforçando pra, pra me sair bem, né? Nessa linguagem diferente. Porque eu me Uhum. considero muito clássica. Então, eu acho que é bom esse desafio, né? É E eu excelente. gosto. Você vai fazer Sim. bem, vai fazer. Ai, Você é espero. muito entregue aqui. E tem uma coisa que é muito encantador na sua personalidade, é que assim, você é uma pessoa humilde. Às vezes as pessoas elas entendem mal a humildade, elas acham que humildade é sinônimo de subserviência. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E É. você é humilde. Quando uma pessoa é humilde, ela absorve aquilo que lhe é dito. E quando você absorve e devolve depois de trabalhado, aí vem essa beleza toda que a gente vem sendo. Ai, sim. Olha, você participou de galas, né? Fora do Brasil também. Que galas são essas? Foram essas? Então, eu fui 2 vezes para a mesma, que foi em Miami. Hum, É uma gala que é acho que ele é cubano, quem organiza, e ele chama só bailarinos da América Latina, né? Então, tem Brasil, tem Chile, tem Uruguai. Enfim, da última vez que eu fui, até encontrei a Mel, que você até ah, fui ano passado bailarina linda, e né? linda, linda, maravilhosa. Da primeira vez que eu fui foi com o Cícero. Eu ainda nem era bailarina do teatro, mas o Cícero já me convidava para dançar com ele em alguns lugares. Uhum. Inclusive, eu sou muito grata assim por essa troca com o Cícero, porque ele meio que me inseriu no meio profissional, assim, né? Ah, Porque a primeira vez que eu tive um trabalho profissional foi com ele na Cisne Negro, Cia de Dança, em São Paulo. E, nossa, foi incrível, assim, super agregou demais. Mas voltando para a pergunta, ah, foi em Miami as 2 vezes que eu fui, muito bom, porque, assim, a gente tem contato com bailarinos
mais uma vez, né? É, grandes, né? E É, com técnica e, enfim. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, por eu ainda não ser contratada, não ser do teatro, eu fiquei um pouco assustada. Eu cheguei lá e falei, Cícero, o que é isso? Quem são essas pessoas? Tinha primeiro bailarino do Chile. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O Cícero, Manuela, você é capaz. Você tá linda, vamos lá. E eu, tá bom. Mas sempre assim, meio, meu Deus. E eu tinha 19 anos, eu era bem novinha, né? Então, também isso dançaram o tudo quê? influencia. A gente dançou o Grand Pas de Chamas de Paris. Olha, é difícil, né? É, sim, bem virtuoso, né? É, Mas a gente adora dançar isso juntos. ah, muito bom, muito Diverte. bom. É. Sim. E assim, você, claro, você é muito jovem, tem muita coisa para dançar, e eu vou fazer com você a pergunta que eu fiz para Mel. O que que você pretende fazer depois que não tiver mais dançando? Bom, eu esse ano eu comecei a ser chamada para dar aulas que eu nunca tinha dado Hum, e eu vi que eu gosto muito dessa coisa de passar para o outro. ah, Eu acho que o que a gente aprende assim na carreira é muito valioso é, e eu vejo que as novas gerações elas têm muito conteúdo, tem muita gente ainda passando coisas boas, né? Pessoas mais novas, mas eu acho que o que eu aprendi, eu preciso, eu me sinto na obrigação de passar adiante, sabe? Então eu me vejo, de repente, sendo professora, ensaiadora, enfim, eu tenho muita vontade, se eu continuar ali no teatro, em passar a ser professora da companhia e um dia uhum. ser ensaiadora, enfim, eu acho que isso combina comigo. Eu acho que a experiência que eu tô ganhando e que eu já tive pode fazer isso acontecer, sabe? E ser uma coisa boa. Então eu me sinto confortável em querer ir para esse lado. A dança, eu ia esbarrar nesse assunto, a dança precisa de pessoas que deixem um legado, né? É, sim, Então, né? E você vem lidando com grandes profissionais, né? Você estar ali com a Ana Botafogo, por exemplo, você ter trabalhado com a Cecília Kersh. Quando você citou o nome da Cecília Kersh, eu pensei no seguinte, porque ela é uma pessoa que ela não sabe fazer errado na questão técnica, ela não sabe. Ou ela faz o certo ou ela faz o certo, não existe meio termo. é E, verdade. e- e é muito importante, porque às vezes o bailarino é o que a gente chama de truque, né? É, Mas sim, às vezes é bom você evitar o truque para você ter um trabalho claro. sólido, né? Claro, claro, exatamente. É, Com certeza. é. Uhum. E você está dando aula assim de uma maneira regular ou Não, não, não. não? Das vezes Foram que eu cursos? dei foi, cursos, sim. Uhum, uhum. E eu vi que eu gosto. Eu tinha até um pouco de medo, assim. Será que eu sou capaz de dar aula? Será que eu vou passar coisas, boas para as pessoas? Mas eu gostei bastante. E teve o curso que eu dei no início do ano também de ensaio, né? Então, assim, eu vi que é uma área que eu gosto também. Porque por já ter dançado muita coisa, assim, né? Tipo, É, e, enfim, quando nova, essa coisa de festival que eu participei de tantos, eu até considero isso uma das coisas que me trouxe muita experiência de palco. sim, Porque desde novinha, sempre entrando em cena, óbvio, é diferente, mas é uma coisa que você se sente familiarizado com o palco, né? agrega muito. Agrega muito, muito. É, Eu sou bem grata por ter tido a oportunidade, e óbvio, assim, eu sei que é difícil você estar participando de muito festival porque é dinheiro envolvido, mas é, agradeço a minha família que sempre, né, pôde, teve essa condição e sempre colocou como uma coisa que fosse me ajudar mesmo, e realmente sim. trouxe essa experiência, né? Eu acho que é importante. Você é filha única? Sou filha única. Olha, é, esses balés que a gente citou aqui, o Romeu e Julieta, que você pretende dançar, você dançou o Quebra-Nozes,
essas músicas são de grandes compositores e a gente, infelizmente, não está encontrando mais esses grandes compositores, os grandes coreógrafos do repertório clássico, né? A sua intuição te diz alguma coisa sobre isso? Será que algum dia vai surgir um outro grande balé de repertório, um outro grande Nossa, coreógrafo? Você já pensou nisso? nossa, eu nunca pensei nisso. É, uma coisa a se pensar. Uma coisa a se pensar. É, Nós tivemos um grande coreógrafo brasileiro já falecido, Heron Nobre, que foi bailarino do balé. Você conheceu? Heron Nobre? sei quem é, sim. Heron, é, a minha intuição me diz que ele seria um grande coreógrafo de um grande balé. Uhum, E a sim, minha intuição me diz. aham. Querida, o que é que você falaria para aquela criancinha que talvez um dia assista essa entrevista porque gosta de você? Ah, nossa, eu acho E que uma criancinha que queira dançar queira. profissionalmente. Sim, sim. Bom, eu diria que o balé é apaixonante, né? A dança num todo é apaixonante. Então, se você gosta, se você tem vontade de estar dentro de uma sala de aula, aprendendo, enfim, além dessa parte do gostar, eu acho que, porque assim, você tem que gostar. Porque eu acho que não tem jeito, assim, o balé, a dança, se você não ama, eu acho que não acontece. Por vários motivos. É muito difícil, é doloroso, você pode se machucar, você pode, enfim. E às vezes você não tá bem, você não tá cansada, enfim. Então, se tem amor, eu acho que te coloca no lugar. Então, eu acho que você tem que amar muito aquilo e amar o dia a dia, amar fazer uma aula boa e tá sempre ali, disciplina. E também, assim, nunca desistir, porque isso é clichê, mas assim. É real, porque a gente vai ter muito não. Muito Tem não. muito não na vida, não só na dança, né? Todo mundo. Então eu acho que se eu tivesse feito a louca no primeiro não que eu tive, eu não estaria aqui. E assim, o não traz também uma certa coragem, força pra sempre, assim, você vai levar pra sempre. Então eu acho que é isso, amor, amar o que você faz, o dia a dia, tudo. Você tem que gostar daquilo. E É, e ter essa coisa de ser forte, né? E não desistir, né? Quando vem uma coisa que não é do seu agrado, né? é E além da verdade. dedicação também. É Porque verdade. não, as coisas que não te agradam vão ter para sempre. Você sendo profissional, você chegando no Infelizmente. topo, vai existir, né? Não É. tem jeito. Então, é isso. Eu acho que o amor guia a É. dança. O da Costa Vidal dizendo, dedicação é tudo. É isso. Manuela, eu fiz aqui, o mundo teve um bailarino extraordinário, é vivo ainda, mas não dança mais, que é o Mikhail Baryshnikov. Fez o especial Baryshnikov em duas partes. Na primeira parte eu tive três convidados, e uma dessas convidadas, a Simone Fontes Pato, que é uma professora de balé clássico de Tremembé, interior de São Paulo, Nossa. extremamente estudiosa, ela disse o seguinte: a dança é para quem fica, né? Se torna bailarino quem fica. Não, não é o talento só, não é o amor, eu gosto, eu amo. É quem fica. Você precisa ficar, passar por todas as adversidades, E né? mesmo assim, Né? E, continuar ali. e É, é uma continuar ali. escolha diária, né? A gente tem que estar escolhendo aquilo todo dia. Que também não faz sentido se você não, né, não, se você não escolhe aquilo não faz sentido. Acho que não dá para fazer nada, porque na dança você tem que estar totalmente entregue e toda essa disciplina, tudo é muito cruel e também é cruel, né? A dança é bem cruel, É mas muito a cruel gente mesmo. tem que tem que manter isso, né? O amor, gostar daquilo ali. É. Só o fato de você olhar para trás e ver que 20 anos se passaram e você não sabe como, é cruel, É, é cruel. Eu olho, aham, a gente tem o tal do algoritmo, né? Que sim. fica mandando coisas pra gente, assim. Aí, de vez em quando, eu vejo vocês naquelas salas onde eu estive há 20 anos. Eu falei, gente, como é que Como pode? passa rápido Como também, né? passa, né? Pois é.
Querida, ó, aí dentro daquelas salas você tem quadros ali de Dennis Gray, Sim, Berta Berta Rosanov. Rosanova. Berta foi um Sim, espetáculo. nossa. Querida, eu queria agradecer aqui a sua participação. Eu realmente estou muito feliz de bater esse papo com você. Espero ainda ter o prazer de lhe ver num balé inteiro. E eu lhe vi na festa da Irene Orazen, Ah, sim. tá? Vi você, eu falei, olha a Manuela ali. E Sim, aguarde, Manuela. estávamos lá, né? Querida, muito sucesso para você, viu? Ah, muito Parabéns por obrigada. tudo. Diga aos seus pais que eles educaram muito bem uma menina, eles estão de parabéns Ah, e devem ter muito orgulho, com razão, de você. sim. E você vem dando para a dança já muita alegria. E a gente, quando senta numa cadeira do teatro, a gente quer ficar alegre. Então, muito obrigado, viu? Ah, eu que agradeço. Obrigada mesmo por ter me convidado. Adorei o nosso bate-papo, mesmo. Adorei. Foi um prazer. Prazer. E boa É. noite aí para todo mundo. Cláudio aqui mandando boa noite, Isso, boa agradecendo aí a sua noite. presença. Querida, muito sucesso para você. Obrigada para nós. Tchau. Um beijo, tchau, tchau.